Então, agora nós vamos aprender na prática como que a gente faz o cálculo amostral. É importante considerar que existem inúmeras fórmulas, tá, do cálculo amostral, dependendo da característica do estudo, do teste estatístico que você vai aplicar, mas eu vou trazer para vocês aqui a mais simples, que dá uma boa noção, né, de qual N mínimo que a gente deve abordar no nosso estudo, ok? Então, lembrando da nossa fórmula de cálculo amostral, que é 1,96 vezes o desvio padrão, dividido pelo erro tolerável, tudo isso ao quadrado, tá? Então, essa é a nossa fórmula que a gente vai ter que criar. O Excel não tem essa fórmula pré-montada, então a gente vai criar ela, mas não tem grandes mistérios. Vamos analisar aqui o nosso primeiro exemplo de um estudo piloto, tá? E isso é um ponto importante de se considerar também. Quando eu não conheço o tamanho da minha população, eu preciso fazer um estudo piloto, coletar um fragmento dessa população, né, uma pequena amostra, para identificar o desvio padrão daquela minha amostra. A partir daí eu faço o cálculo amostral e em seguida eu, né, uma vez estabelecido ali o meu N mínimo, eu faço a abordagem dos meus casos, ok? Então eu tenho aqui um estudo piloto, onde o pesquisador ele mensurou a pressão arterial sistólica de 30 pacientes, tá? Então aqui são os dados que eu vou calcular, o desvio padrão. Então o primeiro passo é calcular o desvio padrão, tá? Então venho aqui, igual 10 de PAD, e vou selecionar o conjunto de dados. Fecho parênteses, enter. Então, eu tenho um desvio padrão de 21,9, ou seja, esses dados aqui, eles variam tanto para cima quanto para baixo em 21,9 de pressão arterial, certo? O erro tolerável que nesse caso aqui a gente considerou foi 5 milímetros de mercúrio, tá? Isso é uma parte subjetiva da fórmula, tá? Que o pesquisador ele deve determinar, tá? Então, na questão da pressão arterial, talvez 1 milímetro de mercúrio não faça nenhuma diferença do ponto de vista clínico, mas 5 milímetros de mercúrio já é uma margem que pode se influenciar, né, no aspecto clínico do paciente. Se a gente for pensar em temperatura, por exemplo, a gente vai ter que trabalhar com erro tolerável de uma faixa mais estreita. Então, vai depender da expertise do pesquisador, vai depender do embasamento da literatura que ele está utilizando, tá? E vai depender do parâmetro biológico que ele está mensurando ali para calcular para chegar ao cálculo amostral, tá? Nesse caso aqui, pressão arterial, a gente vai considerar uma margem, um erro tolerável de 5 milímetros de mercúrio. Então, já tenho o desvio padrão, já tenho aqui o erro tolerável. O erro amostral, tá? A gente vai utilizar uma constante da fórmula que é 1,96. Se a gente for pegar o livro de estatística, os mais antigos, no final do livro existem algumas tabelas, né? Tabela Z, tabela T, enfim, que corresponde a constantes de algumas fórmulas, tá? Então, se você for procurar na tabela correspondente à margem de erro, 1,96 é igual a 5% de margem de erro, tá? Então, na fórmula, a gente não coloca 5%, a gente coloca 1,96, mas que representa 5%, certo? Então, vamos criar a fórmula. Então, vem aqui igual 1,96 vezes é o asterisco, né? Vezes o desvio padrão, seleciona lá o desvio padrão, dividido, que é a barrinha, pelo erro tolerável, que é 5 milímetros de mercúrio. Eu vou digitar aqui 5, porque eu acabei colocando a unidade aqui junto ao numeral. Então, isso vai dar um erro na fórmula, tá? Se tivesse só o 5 aqui, eu poderia selecionar. Então, dou Enter, tá? Então, eu tenho aqui 8,5. Mas, lembrando que isso tem que ser ao quadrado. Então, eu vou multiplicar esse valor por ele mesmo, tá? Eu acho que fragmentando a fórmula assim fica mais fácil a gente calcular. Então, vem aqui, igual 8,5 vezes 8,5, dou Enter e chego lá ao N mínimo de 73,7, tá? Quando a gente fala de cálculo amostral, a gente sempre vai arredondar para mais. Então, mesmo que eu encontrasse aqui 73,1, eu arredondaria para 74 pacientes, ok? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Então, tem aqui o meu conjunto de dados, tá? Referente a peso, tá? Erro tolerável, determinei 1 kg. Vou calcular aqui o desvio padrão. Então, venho aqui, 10 de PAD,
Seleciono o conjunto de dados, Enter. Então, 21,9. Vou criar a fórmula 1,96 vezes o desvio padrão dividido pelo erro, que é 42,9. Agora vou multiplicar ele por ele mesmo. Igual 42 vezes 42. Está lá, 1.844, certo? Então, é basicamente isso. Quando a gente conhece o tamanho da população, fica mais fácil, tá? Você pode até utilizar calculadores de amostra disponíveis na internet mesmo. Se eu sei o tamanho da minha população, por exemplo, Vassouras, 35 mil habitantes, certo? A margem de erro, vou considerar 5%. E o intervalo de confiança 95%, você vai colocar esses dados na calculadora de amostra e a gente vai chegar a um resultado, tá? O grande problema é quando eu não tenho a noção da minha população. Então, eu preciso fazer esse estudo piloto e aplicar essa fórmula, certo? Então, basicamente é isso, né? Bem simplesinho, né? Apesar do Excel não disponibilizar essa fórmula, a gente vê que não tem grandes mistérios aí para a gente criar essa fórmula no Excel, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Abraço.